Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre porcentagem. Porcentagem é um tema bem legal, a gente utiliza muito nas compras, nas pesquisas e muitas outras coisas, né? Então, bora para a aula. Vamos iniciar aqui então, porcentagem. Vamos ver pela palavra porcentagem. Olha aí, por 100. Então, nada mais é que uma divisão por 100, tá? Sabemos que a porcentagem é uma razão e divisão, tá bom? Entre um número qualquer e 100. Então, olha aí, ó, razão, porcentagem é uma razão entre um número e 100. Então, uma divisão entre um número e 100. Sendo representado pelo símbolo, esse símbolo por cento aí. Tá bom? De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo por cento, basta dividi-lo por 100. Então, olha aí, 2%. Se eu for transformar em uma razão, vai ser 2 centésimos, 2 sobre 100, ok? Olha o 10%, 10 sobre 100. 210%, 210 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. E 100%, 100 sobre 100, que é a mesma coisa que um inteiro, tá? Então, ou se você tiver ao contrário, tiver a razão, você quer transformar em porcentagem, taxa percentual. Então, por exemplo, se eu tiver só 2 centésimos, então transforma em taxa percentual, 2%. Tá? Não esquecendo que o denominador, para transformar na taxa, tem que ser 100, tá bom? Sempre 100. Se não for 100, você tem que ir transformando ele de forma que você chegue no 100, para poder achar a taxa percentual, ok? Como a porcentagem é uma razão, logo pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. Então, eu peguei os mesmos exemplos do slide anterior, coloquei, ó, 2%, 2 centésimos. Se eu transformar essa fração em uma fração equivalente, eu vou chegar a 1,50, 1 sobre 50, né? Que é 1,50avos. Isso nada mais é que 0,02, que seria 2 centésimos, ok? Então, essas são as maneiras que nós temos de escrever a porcentagem aí, tá? Em fração. Posso escrever uma dessas maneiras aí. 10%, olha aí, 10 por 100, simplifiquei, cheguei a 1 décimo. 1 décimo é 0,1, tá? 100%, 100 sobre 100, 1 sobre 1, que é igual a 1 inteiro. 50%, ó, 50 sobre 100, simplifiquei, cheguei na metade, né, 1 sobre 2, que é igual a 0,5. E 210%, 210 sobre 100, simplifiquei essa fração, 21 sobre 10, que é igual a 2,1. Eu estou falando aqui simplificar, eu acredito que vocês já sabem, né? Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, até chegar numa fração irredutível, tá bom? Fração irredutível é aquela que não tem como mais simplificá-la. Então, 2 sobre 100, olha, eu dividi o 2 por 2 e o 100 por 2. Eu cheguei no 1 sobre 50. Aí ela ficou uma fração irredutível, não tem como simplificar mais, certo? Isso aí que é simplificar. O exemplo do 10%. 10 sobre 100, eu simplifiquei por 10. Então, eu dividi o número de cima, que é o numerador, e o de baixo, também denominador, também dividi por 10, então eu cheguei na fração irredutível, que é 1 sobre 10. Assim foi feito as outras, ok? Eu posso fazer o contrário. Se eu tiver um número decimal e quero achar a taxa percentual. Olha aí, para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Então, eu peguei o 0,13, multipliquei por 100, cheguei no 13, então minha taxa aí é 13%. Mesma coisa eu fiz com o 0,05, multipliquei por 100, cheguei 5%. 0,8 multiplicado por 100, 80%. E o 4 vezes 100, 400%.
Então, mesma coisa se fosse uma fração. Se eu tivesse uma fração e quisesse chegar na taxa percentual. Então, eu ia dividir, ia chegar no número decimal, daí eu ia multiplicar por 100, que chegaria na taxa percentual. Tudo bem? Mas e aí, como calcular a porcentagem? Se eu tiver um número, eu quero calcular a porcentagem desse número. Como fazer? Vamos lá. Perceba que quando escrevemos a porcentagem, 100% é o mesmo que considerar um inteiro. Ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. Olha o exemplo. Se eu quiser 100% de R$200, eu quero o total. 100% é o total, então R$200. 100% de R$50 é o total, R$50. Aí eu fiz o desenho, então o círculo, se eu quiser 100% desse círculo, eu vou usar ele todo, certo? A porcentagem 50% é o mesmo que considerar a metade. Então, metade de 100%, ou seja, basta dividir o valor por 2. Então, eu quero 50% de 200. Então, eu vou dividir 200 por 2, que vai ser o quê? R$100. 50% de R$50, divide por 2, R$25. Assim com qualquer número, 50% é a metade. Sempre, então, divide por 2. Olha o círculo, eu queria metade dele, 50%. Então, coloquei só uma parte, ok? Vamos lá, agora eu quero a porcentagem de 25%. 25% é o mesmo que considerar a quarta parte de 100%, ou seja, basta dividir o valor por 4. Então, olha no exemplo do círculo, eu tinha o círculo, dividi em 2, ficou metade 50%, a outra metade 50%. A metade de baixo eu dividi por 2 de novo, então ficou 25 e 25, né? Se eu dividir a de cima também por 2, vai dar mais 2 de 25, ou seja, eu peguei e dividi por 4. Então, 25% nada mais é que a quarta parte de 100. Vamos ver o exemplo. 25% de R$200. Então, eu peguei o 200 e dividi por 4, que eu cheguei no R$50. Qual outra maneira que eu poderia estar fazendo? Eu achar 50% de 200, que é R$100. Desses R$100 eu vou dividir novamente por 2, que 25 é a metade de 50, não é? Então, se eu dividir por 2, eu também chego nos R$50. Ou fazer direto, dividir por 4, tá? Olha, ó, 25% de 50. Então, eu peguei os 50 e dividi direto por 4, cheguei no 12,50, ok? Agora eu quero a porcentagem de 10%. Então, o que é 10%? É o mesmo que considerar a décima parte de 100, tá? 1 sobre 10 de 100%, ou seja, basta dividir por 10. Então, aqui eu tenho um exemplo, 10% de R$200. Então, eu vou pegar 200, dividir por 10, vou chegar R$20, tá? Então, sempre que você for encontrar o valor de 10%, só dividir por 10. Olha aí, 10% de R$50, né? Então, 50 dividido por 10, R$5, ok? Então, 10% divide por 10. 50% divide por 2. 25% divide por 4, ok? A porcentagem 1% é o mesmo que considerar uma parte de 100, 1 sobre 100, de 100%, ou seja, basta dividir o valor por 100. Então, sempre que pedir 1%, divide por 100, tá? Às vezes, quando vocês têm a porcentagem tipo 13%, 27%, né, 39%, então vocês acham 1%, daí você multiplica. Por exemplo, eu quero 13% de algum número, então eu acho 1%, depois eu multiplico por 13%. 39% daquele número, eu acho 1% do número, depois multiplica por 39, tá? Olha o exemplo, 1% de 200, então 200 divide por 100, R$2, né? 1% de R$50, 50 divide por 100, 50 centavos.
certo? Então, 1% divide por 100. Também tem outra maneira de estar fazendo a porcentagem realizando os cálculos, tá? Se você não queira fazer mentalmente, você pode fazer dessa maneira aí, que serve para qualquer valor de porcentagem. Olha aí, para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Então, olha aí, 13% de 600. Então, primeiro eu vou transformar o 13% na forma fracionária. Então, eu vou escrever 13 sobre 100. Esse D, ele vai passar a ser uma multiplicação. Então, coloca vezes no lugar do D. Olha só pro exemplo aí, ó. Só troquei a taxa, né, ou o sinal por cento, coloquei embaixo por 100 e o D virou vezes. Aí é só realizar os cálculos. 13 vezes 600, 7.800. Dividido por 100, 78. Então, 13% de 600 é igual a 78. 57% de 350. 57, olha aí, o D virou vezes 350 e dividir por 100, porque é porcentagem, divisão por 100. Então, multiplica, deu 19.950. Dividido por 100, cheguei no 199,50. Ok? Vai uma perguntinha para você agora. Ver se você entendeu o conteúdo mesmo. Bom, quanto é 100% de 16 pessoas? E aí, vamos pensar um pouco? Bom, 100% é o total, né? Então, 100% de 16 pessoas só pode ser 16 pessoas. É isso aí. Mais uma pergunta aí pra você. Está vendo aí na tela um círculo, né? Dividido em 4 partes. Aí está perguntando, tem que colorir 50% desse círculo. Então, quantas partes eu tenho que colorir? Vamos pensar um pouco? 50% é a metade. Pois se é a metade, então eu vou colorir 2 partes. É isso aí. Mais uma perguntinha para te desafiar, hein? Olha aí. Em uma sala com 20 alunos, 25% faltaram. Então, quantos alunos faltaram à aula? Vamos pensar um pouco? Pensa aí, 20 alunos. E se eu falasse 50%, seria quanto? Metade, tá? Metade, então, de 20 seria 10. Bom, e 25 não é a metade de 50? Então, é só você encontrar a metade de 10. Quanto é a metade de 10? Se você falou 5, acertou, é isso mesmo. Então, 25% de 20 alunos são 5 alunos. Isso aí! E aí, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Quanto é 10% de R$1.000? E aí? Vamos pensar um pouco? Bom, 10% seria a 10ª parte de 100. Então, você vai pegar o valor que você quer e dividir por 10, né? Então, eu vou fazer o quê? R$1.000, 1.000 dividido por 10, que é igual a R$100. Isso aí. Então, 10% de R$1.000 é igual a 100 reais, tá bom? E a outra pergunta, 1% de R$1.000. E aí? Vamos pensar um pouco? Quanto é 1% de R$1.000? Bom, agora você vai dividir por 100. Então, 1.000 dividido por 100 é igual a R$10. É isso aí, você acertou, parabéns! Bom, aqui encerramos a nossa aula sobre porcentagem. Espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha e te espero no próximo vídeo, hein?